E ó, aqui no estúdio, Cândida Nobre, que é pesquisadora no assunto de pirataria no Brasil. É um assunto polêmico e divide opiniões. A maioria dos artistas reclamam que isso traz prejuízo financeiro, mas já há artista também que disponibiliza o seu trabalho de graça na internet e nem se importa muito em ver o seu trabalho copiado. Não é isso, Cândida? Exatamente. É interessante que a pirataria, ela, vamos dizer assim, quando ela chega na internet, a gente começa a pensar nela não mais como um crime ou como um ilícito civil, né, mas como uma nova prática que precisa ser entendida por uma legislação que precisa ser repensada. É engraçado, assim, que a gente fala de pirataria, estão prejudicando os artistas, mas, por exemplo, Tropa de Elite é um exemplo clássico disso, né? Que foi copiado, deu toda aquela polêmica lá, mas a gente fica se questionando, será que daria tanta repercussão se não tivesse toda aquela polêmica de ser copiado, de ter vazado, né, teoricamente, assim, antes do tempo? Será que isso, de alguma forma, acabou ajudando o filme? O que é que acontece? A pirataria, ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, uma possibilidade de democratizar muitos dos produtos que a gente chama de produtos culturais, né? Então, a música, o cinema, a literatura. Hoje, a gente tem muito mais possibilidades de ter acesso a esse conteúdo. Por exemplo, uma pessoa que antigamente não tinha dinheiro ou não tinha um suporte financeiro para ir ao cinema, ela consegue hoje, talvez, conseguir, vamos dizer assim, ter acesso por outras vias, né? E o caso do Tropa de Elite foi um exemplo disso, né? Dentre tantos outros que a gente está vendo aí na internet. E esse lance também dos artistas, agora alguns cantores já colocarem suas músicas na internet para qualquer um poder baixar lá, poder ouvir a música. Porque o que a gente tem que entender é que hoje, quando a gente pensa... É autorizado, né, pelo artista, né? Uma coisa é ter o trabalho autorizado e outra coisa é você ir lá copiar, né? Isso, são duas práticas bem diferentes. Uma coisa é o artista permitir que a sua obra seja utilizada e aí ele diz, né, coloco lá, quem quiser ter acesso pode baixar e tudo. Porque o que a gente pensa é que a gente está prejudicando o artista, né, quando a gente faz um download que seja ilegal. Prejudica o artista também, prejudica toda uma cadeia. Mas quem ganha a maior parte dessa verba, vamos dizer assim, são as gravadoras, as grandes indústrias. Então, muitos artistas preferem colocar sua obra, né, na internet e ganhar logo, né? Isso, e ganhar por outras vias, por meio do show, por venda de ingresso, por venda de produtos alternativos como camisas, bonés, né, relacionados à banda ou à sua marca, enfim. Tá certo. E você, Xande, o que você acha disso? Realmente a pirataria hoje tem uma parte que na divulgação até que é aceita, né? Mas a gente hoje, nós músicos, não estamos ganhando em cima do nosso CD, né? Que trabalhamos, estúdio caro, gravação caríssima, aí atrapalha muito também, né? Sobre esse aspecto aí, né? E sem contar também a questão da qualidade, qualidade, né? Cai muito a qualidade. A gente passa até, vezes, 20 horas, dia, madrugada, dentro do estúdio, gravando, fazendo uma coisa bem feita. Aí a pirataria chega, não fica, não. Do jeito que o nosso trabalho, ele cai muito, né? No aspecto de som, de imagem até, essas coisas. As letras não saem direito no CD, é difícil mesmo. Complicado. Nem aí você, Laurinha, como é que está o papo aí com os nossos telespectadores? Um assunto polêmico, né? Uns defendem, outros metem o pau, atrapalha mesmo. O que o pessoal aí de casa está falando, Laurinha? Verdade, viu, moço? feminismo@tvtambaú.com.br é o nosso contato aqui, pra gente ficar juntinho, discutindo a respeito do tema de hoje. Realmente está todo mundo meio dividido. O Júlio César disse que realmente é meio complicado falar do assunto. A Laís disse que isso é horrível tanto para nós como para os próprios cantores, atores, entre outros que sofrem. Ela está falando na questão que foi citada aí agora há pouco, da qualidade também, que a gente sabe que o produto pirata ele perde e muito na qualidade. O Rodrigo diz o seguinte: acho que o governo deveria achar um modo que fizesse com que os produtos originais ficassem mais acessíveis à população mais simples, a população mais simples, que não tem condições de comprar o CD ou o DVD do seu ídolo. Opinião bacana de Rodrigo, viu, Marcele? Realmente baratear seria aí uma opção bem interessante para combater a pirataria. E aí tá todo mundo participando aqui conosco, viu, moço? Querendo dar opinião. O Alisson também está aqui conosco, diz que está adorando o programa. O Diego diz que também acha um absurdo a pirataria. E
diz que também não compra produto pirata, viu? Só compra original, bacana. Tá certo. Eu acho que a gente poderia dividir nesse assunto em dois. Uma coisa é a pessoa falar da pirataria de artigos culturais, digamos assim, e outra é roupa mesmo, né? Uma coisa é você comprar uma blusa falsificada, um tênis falsificado, e outra coisa é falar sobre o acesso, a falta do acesso à cultura, digamos assim. Isso. Na minha pesquisa, eu tentei diferenciar exatamente essas condutas, né? Porque hoje a gente tem um rótulo, que é o pirata, né? E esse rótulo, ele abarca muitas práticas. Então, se você, por exemplo, tem um remédio falsificado, as pessoas dizem que aquele remédio é pirata. Se um aluno, né, eu em sala de aula como professora, copia um trabalho e me entrega, né, as pessoas dizem que isso é pirataria. Ou, né, se você compra um tênis Mike no camelô, Como também é que é o nome? É Mike. Você também seria considerado um pirata. Quando, na verdade, já existe na legislação, vamos dizer assim, as nomenclaturas adequadas, que é o plágio, no caso de um trabalho copiado, ou a falsificação, no caso de um artigo de roupa e tudo, né? Mas no caso da pirataria, que eu procurei tratar, ela diz mais respeito a pensar essa questão do acesso. Não é uma questão de defender uma conduta criminosa, né? Mas de entender que a maior parte da população que hoje... algum problema há e precisa ser resolvido, Isso. Né? Foi feita uma pesquisa em 2008, se eu não me engano, pelo Instituto Acato de Consumo Consciente, que 75% dos entrevistados disseram que não se incomodam em comprar um produto pirata. Eles sabem que é proibido, mas eles não se incomodam. E tem várias razões para isso. Primeiro, eles dizem que pagam impostos altíssimos e não tem o retorno disso na saúde, na educação. E segundo, porque você vê na rua uma presença muito forte de produtos piratas e há uma impressão de que o governo não está fazendo nada. Né? E se ele não está fazendo nada é porque a coisa não é tão errada assim. Né? Então, as pessoas acabam incorporando essa pirataria dentro do cotidiano delas e não vendo mais como uma conduta ilegal, vamos dizer assim. Complicado isso. Agora, você falou de receber trabalhos na sua sala de aula copiados, na cara de pau assim mesmo? Mas eu sempre brinco que lá em casa também pega o Google, né? Porque os alunos não acham só você não, né? Os alunos acham que a gente não vai olhar trabalho por trabalho e tudo, mas é uma prática que é muito comum, que não tem nada a ver com pirataria, né? É plágio mesmo, é crime, né? Porque existe uma pessoa que fez todo um trabalho por trás daquilo, né? Uma pesquisa que precisa ser reconhecida a sua autoria e precisa que essa autoria seja dada. Que no caso da pirataria, a autoria sempre permanece. Né? Inclusive, ela é que valoriza aquele filme, né? Quando, por exemplo, um Tropa de Elite é pirateado, é exatamente porque um filme de Wagner Moura não saiu no cinema ainda e está lá na rua para ser vendido. Então, a autoria ela é um fator que é extremamente preponderante para que a pirataria ocorra. Acho que é o perigo também, né? Mexe muito com as pessoas isso. Quando mexe no bolso, né? Então a gente tem que encontrar aí alternativas. E já existem algumas alternativas que estão sendo encontradas, né? Ao invés, por exemplo, de você licenciar seu produto de uma maneira tão rígida como é feita hoje, né? Com o copyright, a lei de direitos autorais extremamente engessada, é uma das mais restritivas do mundo, né? Então já existem outras possibilidades, como o caso do Creative Commons, né, na internet, no copyleft, que você já pode ir dizendo, não, eu quero que as pessoas copiem meu trabalho, mas dentro de um limite, eu quero que elas respeitem minha autoria, e isso é possível já. Querida, muito obrigada pela sua participação, mas antes de encerrar, queria deixar claro, pirataria é crime, sim, e dá cadeia, né? Isso. Tá certo, querida, muito obrigada.